Então vamos lá? Ah não, não é assim que a gente começa não. Volta aí, produção, vou fazer de novo. Nesse vídeo eu vou analisar o ETF AUVP11. É um ETF recente que foi lançado na nossa bolsa, que tem aí a figura do investidor sardinha por trás. E eu vou trazer aqui um veredito. Vale a pena colocar o seu dinheiro neste novo produto de investimento, sim ou não? E eu vou fazer essa análise, sabe por quê? Porque você está no Análise de Quinta, então solta a vinheta, produção. Bom, é o seguinte, eu comecei esse vídeo com a brincadeira aí do Raul Sena, né, do Investidor Sardinha. Se você não acompanha, ele sempre começa os vídeos assim, gosto bastante do canal dele, acompanho alguns vídeos, honestamente não consigo ver todos, mas alguns eu acabo vendo, e gosto do trabalho do Sardinha, do Raul. Mas aí, eu já quero começar esse vídeo dizendo pra você o seguinte, né, gosto do trabalho do Raul, mas eu conheço ele? Não. Eu estou sendo pago pra falar sobre isso? Não. Alguém da UVP entrou em contato? Não. Ou seja, não é propaganda, não tenho ganho nada pra falar isso, eu só vou fazer uma análise pura e simples deste novo ETF, beleza? Agora, eu também preciso te dar um viés. Pessoalmente, eu gosto de ETF. Pessoalmente, eu acredito que o ETF é uma das melhores alternativas de investimentos para o investidor comum. Por quê? Porque o ETF normalmente oferece uma diversificação, uma simplificação, uma liquidez, tudo isso a baixo custo. E o investidor comum não tem tempo de acompanhar o mercado. Então, sinceramente, eu gosto de falar de ETF, gosto de investir em ETF. Então eu quero que você saiba, há um viés aqui meu positivo em relação a este tipo de produto, mas não há nenhum viés pessoal de influência, de parceria, nada disso, fechou? Vamos lá. O AUVP11 é um novo produto que foi lançado na nossa bolsa. É um índice TEV Ações Fundamentos. Ele tem como objetivo refletir o desempenho de uma carteira teórica composta por ações e índices de empresas brasileiras que se destacam por métricas consistentes de rentabilidade, eficiência operacional e controle de alavancagem. Controle de alavancagem, aqui estamos falando de dívidas, tá? E aí tem toda uma história aqui, pra gente ir direto ao ponto, eu quero analisar isso aqui, e aí eu quero fazer uma comparação com outro fundo, com outro ETF, obviamente que eu vou fazer só com um mais genérico, existem tantos outros que a gente poderia fazer, mas só para que a gente possa refletir sobre onde é que a gente normalmente está colocando a nossa grana. Fechou? Esse gráfico que está aqui é que o BTG, que é o administrador do fundo, mostra para a gente qual que é o critério de seleção para que uma ação possa fazer parte desse índice e, consequentemente, ser adquirida pelo ETF. Primeira coisa, mercado total. Então, todas as empresas listadas na B3 com pelo menos 5 anos de listagem. Ou seja, ele vai olhar tudo que está lá na B3, excluindo empresas que abriram capital recentemente. Ótimo. Aí, empresas com capitalização de mercado igual ou superior a 3 bi, ou seja, empresas relativamente grandes, ações e units acima de 100 milhões de negociação em cada um dos meses anteriores ao rebalanceamento, 100% dos dias negociados no mês anteriormente ao rebalanceamento e free float no mínimo de 15. Esse free float é o termo para a gente dizer o seguinte, quanto do patrimônio da empresa que está em livre negociação na Bolsa de Valores, ou seja, que está sendo negociado diariamente, que está na mão de acionista minoritário. Isso aqui. Esse é um ponto importante desse gráfico, que eu quero usar este ponto para a gente comparar com outro indicador daqui a pouco e aí eu já trazer um veredito em relação a esse produto, pelo menos um ponto em relação a esse produto, tá? Então fica com essa ideia aqui da liquidez. Então ele vem fazendo esse filtro, esse funil, encontrou empresas que cumprem isso, vamos olhar para a qualidade. Vai tirar a empresa de recuperação judicial ou extrajudicial, exclusão de empresas sem entrega de informes periódicos. Depois, vai para os setores. Quais setores farão parte desse índice e, portanto, serão comprados pelo ETF? Ele vai tirar empresas do setor de varejo, que tem normalmente margens muito baixas, proteína animal e transporte aéreo. Tá? Então, ou seja, aceito quaisquer outros setores que não sejam esse. Aqui a gente poderia discorrer toda uma teoria, ou porque, até no meu ponto de vista, faz sentido você tirar essas empresas, margens muito baixas, dificuldade financeira, risco altíssimo, então faz sentido você excluir isso se você está pensando em qualidade. Excluir os setores, vamos olhar aqui para selecionar os ativos. As empresas tiveram de ter lucro nos últimos 5 anos, endividamento abaixo de 3 vezes o EBIT, ou seja, se eu olhar para o tamanho da dívida dessa companhia e olhar para o seu lucro operacional, se hipoteticamente essa companhia quisesse quitar toda a sua dívida, quantos anos de lucro operacional ela usaria para tal? No máximo 3 anos aqui, tá? Então, uma empresa que está pouco endividada.
um ROI acima de 10% e margem líquida superior a 8%, ok? E aí, como que ele vai ponderar isso? Ele vai ponderar essas ações no índice pelo próprio Free Float Market Cap, ou seja, quanto maior for o tamanho dessa empresa e ela negocia na bolsa, maior vai ser o peso dela no índice. Isso vai, inclusive, justificar para a gente por que tem uma concentração que é um ponto de atenção que eu quero trazer para você, tá? Mas antes da gente falar do ponto de atenção em relação a isso, eu quero falar com você sobre isso e fazer uma comparação com o índice Ibovespa, tá? O índice Ibovespa, que é o principal índice de ações da nossa bolsa, ele é quase que metade desse funil aqui que a turma da UVP colocou aqui. É metade desse funil. O que eu quero dizer com isso? A B3, na hora de compor uma carteira, ela vai olhar para o mercado, não necessariamente com 5 anos de listagem, mas são empresas grandes. Mas o grande foco da B3 é olhar para isso aqui, ó, para liquidez. Então, é quase que, por analogia, como se a B3, para formar o índice Ibovespa, olhasse para isso e para liquidez e fim. Cumpriu isso? Vamos colocar no índice. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente vai lá no índice Ibovespa, que é o principal índice de ações da nossa bolsa, e a gente olha todos os papéis, e essa carteira aqui é rebalanceada a cada 4 meses, tá? O da UVP vai ser rebalanceado uma vez por ano. Mas quando a gente olha para esses papéis aqui, não há nenhum compromisso por parte da B3, e ainda bem que não tenha, porque esse não é o papel da B3, tá? Mas não há nenhum compromisso por parte da B3 de dizer o seguinte, olha, as empresas que fazem parte do índice são empresas que têm margem de lucro alta, são empresas que têm ROI positivo acima de 10, são empresas que têm endividamento baixo. Não, não tem. E aí, quando a gente olha para esse índice aqui da B3, a gente vai ver que tem empresas que estão com prejuízo, que eventualmente estão empresas que têm margens de lucros baixíssimas e em alguns períodos rodam com margem negativa, empresas que estão em processo de recuperação, e aí quando tem um processo de recuperação aqui, tem um caminho para que ela saia daqui, mas o ponto que eu quero trazer para você é, o Ibovespa é uma carteira diversificada, ótimo, mas não há nenhum critério de seleção desse papel para o investidor, fechou? Então quando eu olho o AUVP Capital com essa metodologia, a UVP Capital não, né? A UVP 11 com essa metodologia para este ETF, é quase como se eu dissesse assim, olha, este ETF se propõe a investir no índice Ibovespa 2.0, no índice Ibovespa melhorado, ou seja, tirar tudo quanto é porcaria que está dentro do índice e fazer parte da carteira. Então, pensando numa saúde financeira das empresas, consequentemente das ações, consequentemente das cotas e consequentemente do investidor, me parece fazer muito sentido esse indicador e, portanto, esse ETF, tá bom? Se comparado com o Ibovespa, tá? Uma pausa bem rápida nessa análise, a gente já volta para falar do AUVP11. Antes, eu só quero dizer para você que se você pretende estudar para uma das certificações que o mercado financeiro tem, a gente aqui na T2 tem cursos desde a CPA 10 até o CFP. Então o link do nosso site está aqui embaixo. E reforçar que nós temos a assinatura da T2, onde você tem acesso a CPA 10, CPA 20 e CEA, tudo isso por R$ 97,00 por mês, sem multa, sem fidelidade. Você entra quando você quiser e sai quando você quiser e se prepara para as principais certificações do mercado financeiro do jeito certo, aprendendo o mercado financeiro para valer. O link do nosso site está aqui embaixo. Agora vamos continuar aqui com a nossa análise. Um ponto que, então, isso aqui eu diria assim, esse é um ponto absolutamente positivo, sem nenhuma ressalvas por esta análise. Muito bom esse índice, gostei inclusive, tá? Esse é um ponto. Agora, é óbvio que não existe almoço de graça, né? Você sabe disso. E isso nos leva a um ponto. Este ETF, ele tem uma taxa de administração de 0,75. Deixa eu encontrar aqui, ó. Características talvez esteja aqui. Aqui, ó. Taxa de administração de 0,75. O que, para um ETF, é muita coisa. E eu não quero aqui parecer que eu estou precificando o trabalho de ninguém. Mas, uma das coisas que eu disse no começo desse vídeo é que o ETF normalmente é uma alternativa de investimento que tem uma seleção de carteira, que tem uma diversificação de carteira, tem liquidez a baixo custo. E 0,75 para um ETF é um preço bem acima. Isso no longo prazo faz bastante diferença, tá? Mas aí o investidor precisa entender, né? Não existe almoço de graça.
Você quer um ETF que te cobra 0,10? Tem lá o BOVA11, ok. Só que aí não tem nenhum critério de seleção. Até deixei aqui, ó, o próprio site da BlackRock em relação ao BOVA11, tá? Olha só, taxa de administração de 0,10. Mas aí, qual que é a filosofia de investimentos? É só índice busca-retorno que compõe de forma geral a performance do Ibovespa. Ponto. Se dentro do índice tiver alguns micos, o investidor vai ter mico. Então, vamos lá. Para a gente ir recapitulando, e aí eu vou trazer um outro critério de observação aqui. Primeiro, ponto positivo para a seleção das carteiras desse ETF, das ações que comporão a carteira desse ETF. Gostei bastante. Ponto negativo, o preço. Está alto. Tem ETFs que têm critérios de seleção que têm taxas menores. E aí, mais uma vez, eu não quero ficar aqui colocando preço no trabalho de ninguém. A turma da UVP deve saber o porquê tem esse preço. E eu não estou aqui para vender este ETF para você, nem para desincentivar. Por outro lado, para a indústria do ETF ficou acima, mas vamos ver aí. Ô Raul, se você estiver vendo esse vídeo aí, dá um salve para a galera lá, maneira essa taxa de administração aí. Então vamos lá. Agora, outra coisa que vale a pena a gente olhar é para a composição da carteira. As empresas que estão aqui são empresas, mais uma vez, que passaram por todos os critérios e que têm ponderação de acordo com o tamanho e seu free float. E isso nos leva a um ponto de que esta seleção trouxe, olha só, essa aqui é a composição da carteira, tá? Essa aqui é a composição do índice, perdão. 20% da carteira, 21%, né, arredondando aqui, é uma única empresa, o Itaú Unibanco. A segunda é o Bradescão, com quase 9%. Então a gente está dizendo que 30% da carteira de ETF são dois bancos. São duas boas empresas, mas são dois bancos. E aí se a gente olha nessa primeira página, que tem 9 companhias aqui, ó, 1 de 9, de 9 companhias que tem maior peso, a gente vai ter Sabesp, a gente vai ter WEG e Ambev. 3 empresas que não fazem parte do setor financeiro. Todas as outras já fazem. Isso é um problema? Obviamente não. Para o investidor que está começando, que está alocando agora, mais uma vez, tem uma seleção de boas empresas. O único ponto que eu quero trazer é você, ou se você está me vendo profissional de mercado, já investe, ou se o seu cliente já investe. O que você tem na sua carteira hoje? Você tem ações de banco, já tem uma concentração nesse segmento, ou eventualmente já tem um outro ETF que tem esse tipo de concentração? Faz sentido pagar 0,75 ao ano para aumentar essa concentração dentro da sua carteira? Não sei. Para algumas pessoas fará, para algumas pessoas faz, para outras não. E aí cada investidor vai tomar essa decisão, cada profissional vai tomar a decisão de recomendar ou não, com base também no portfólio atual do investidor. Então o que eu quero dizer? Me parece ser uma excelente alternativa de investimentos. Ponto importante. Não importa de qual instituição você seja cliente, isso aqui é negociado na bolsa, tem o BTG como formador de mercado, o que provê liquidez, então o investidor, em relação a isso, não deveria se preocupar. Deixa eu traduzir o que é ser um formador de mercado. Todo ativo, quando você compra na bolsa, você está comprando de alguém que está te vendendo, obviamente, certo? O formador de mercado é aquela instituição que, como o próprio nome sugere, quer formar o mercado. Portanto, se você quiser comprar uma cota de ETF ou algumas cotas desse ETF e não tiver mercado vendedor, ou seja, não tiver gente vendendo do outro lado, o BTG vai vender para você. Ponto. Por outro lado, se você quiser vender e não tiver comprador, o BTG vai comprar de você. É isso. Isso é para formar o mercado. É importante que um ETF tenha um formador de mercado justamente para evitar, eventuais arbitragens em relação à cota e os papéis. Mas isso é pauta para outro vídeo. O que eu quero dizer é, há liquidez, então o investidor não deveria se preocupar em relação a isso. Há uma boa seleção dos papéis, então o investidor não deveria se preocupar em relação a isso. O único ponto de destaque, no meu destaque negativo, é o custo. E um ponto a ser observado, e cada investidor terá a resposta para isso, é a sua composição atual de investimentos. Ficar comprando ETF por comprar e criar uma diversificação que não faz sentido, não me parece ser a estratégia mais inteligente. Por outro lado, se você estiver começando e quiser ter uma cota de um ETF que tem uma seleção melhor do que o próprio BOVA11,
me parece sim ser uma excelente alternativa de investimentos. Agora, eu quero saber de você. O que você achou desse ETF? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal a gente debater sobre. Se você trabalha no mercado, é uma alternativa a mais para recomendar para os seus clientes ou você conhece outro ETF que tem uma solução melhor? Vai ser muito bom a gente debater. E não esquece de, se você gostou desse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam aprender o mercado financeiro para valer e, consequentemente, entender sobre esse produto, a UVP11. A gente vai se ver no próximo material. Um abraço e tchau!